Patrícia Evangelista, doutora Patrícia Evangelista, tudo bem? Olá, Rê, tudo ótimo, e você? Parecendo Obrigada. Mulher gata sentada aí. Boneca tá você com essa roupa maravilhosa. Às ordens, minha querida. A gente vai falar sobre precatório. Aí no começo do programa eu falei, a gente vai conversar com a doutora Patrícia sobre precatório. Aí eu traduzi com as minhas palavras. Veja se eu falei bobagem. Precatório é aquele dinheiro que a gente tem para receber do governo, mas que a gente acha que nunca vai conseguir receber. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Mas como a gente vai focar um pouquinho hoje sobre os precatórios do INSS, tá? Eles têm uma preferência, um diferencial sobre os demais precatórios. Então, esses precatórios que você ouve, que demora 20 anos, 30 anos para sair, eles provavelmente não são de natureza alimentar. Os do INSS, como são de natureza alimentar, têm preferência no crédito. Ou seja, a gente recebe antes. Sim, recebe antes. Então, na verdade, por isso que é tão importante a gente falar um pouquinho sobre isso, viu, Rê? Assim, ó, explicando de uma maneira bem fácil para quem está nos assistindo, o que é o precatório? É o recebimento de um valor de atrasados de um processo judicial. Tá? No caso do precatório específico do INSS. Quando você entra com uma ação, seja ela qual for, ação de concessão de benefício, ação de revisional, ação de pensão por morte, qualquer tipo de ação previdenciária, você vai começar a receber de um momento em diante, mas vai ficar uns atrasados, que é do período em que você solicitou no INSS. Até quando ele saiu. Até quando começou a receber o benefício. Então, isso gera um crédito que transforma-se em precatório, e esse precatório, ele não é pago na própria conta que a pessoa recebe o benefício. Eita! Por que não? Porque quando você recebe um valor de atrasados do governo, tá? Tem que ser aberta uma conta judicial para isso. Só para recebimento disso. E essa conta, ela é uma conta provisória, Rê. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, recebe, depois que ela recebe o valor, automaticamente a conta é encerrada. E como todo benefício, não vem se eu não pedir. Exatamente. Se você não fizer a solicitação, não gera crédito, não gera precatório. E a gente também tem que diferenciar muito uma coisa importante. Toda vez que a gente fala de atrasados do INSS, o INSS é uma autarquia pública federal. Então, ela faz parte do governo indireto, ou seja, da administração indireta do governo. Então, por isso que ela também gera precatório, embora seja uma autarquia, né? Então, esse crédito sempre foi pago da seguinte forma. É muito importante a gente explicar um pouquinho isso para a gente introduzir o que aconteceu esse ano. Perfeito. Porque esse ano a gente teve um diferencial. Todo precatório, se ele fosse liberado até junho desse ano, ele era pago no ano consequente, ou seja, no ano seguinte, entre o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Em qualquer data do mês, ele poderia ser pago. Se ele era determinado o pagamento após a data de junho, o mês de junho, ele entrava para o ano posterior e era liberado no ano consequente. Peraí. Saiu em junho. Se saiu até junho, pago no ano seguinte. No ano seguinte, só que só vai receber no outro. Não. Se fosse até junho, então, ele era pago no ano seguinte. Ah, tá. Depois de junho. Se a determinação do pagamento é depois de junho, ele entra para o ano seguinte e é liberado o pagamento no ano subsequente. Agora eu entendi. Entendeu? Isso era a forma que era pago os precatórios. Este ano, em função do Auxílio Brasil, que o governo não tinha dinheiro suficiente para arcar com o Auxílio Brasil, isso foi anunciado, tá? Não sou eu que estou falando. Eles tiveram que fazer um diferencial, que é o quê? Eles determinaram que só eram liberados os pagamentos dos precatórios desse ano para as pessoas que são consideradas idosas, acima de 60 anos, para as pessoas que tenham problemas de doença de natureza grave, ou para os deficientes. Então, eles priorizaram. Priorizaram para essas pessoas. E os outros? E os outros outro ano? Ficou como prioridade para o próximo ano. 2024. 2023, né? Nós estamos em 2022. O pagamento teria que ser feito esse ano. Tá? Para as pessoas que o pagamento seria feito esse ano, foi postergado para o ano que vem.
E aí eles Poxa, também... se a pessoa já contava com esse dinheiro, hein? Exatamente. E aí também um outro diferencial, que é o quê? Eles limitaram o valor do precatório até R$218 mil. Então, se a pessoa tinha um precatório de 500 mil, 218. ela só vai receber 218 esse ano e no próximo ano ela tem a prioridade para receber o restante, podendo ser parcelado até 2026. Isso nunca aconteceu em precatórios do INSS. Então, esse é o primeiro ano e por isso que é tão importante a gente estar falando sobre esse tema, porque as pessoas esperavam receber isso. Muitas pessoas já tinham feito planos, comprado imóveis, achando que poderiam quitar o seu apartamento, fizeram planos de compras de outras coisas, contando com esse valor que acabou não saindo. Virá. Só que... Exatamente. Mas a gente também tem que informar que nem tudo é tão ruim, né? Esses valores, o que ficou de resíduo, ele vai gerando... Ele vai sendo corrigido. Então, a pessoa que não recebeu, ou a pessoa que recebeu parcialmente e foi jogado para o ano subsequente, ela não tem prejuízo nenhum, porque o valor vai sendo corrigido todo o tempo até a data da efetivação do pagamento. Então, foi justo. Né? Justo. Foi justo. Né? Nada mais justo. Então, quer dizer, a pessoa não tem o prejuízo financeiro. Financeiro. A única coisa que vai postergar o recebimento dos valores. Tem perguntas do pessoal de casa, eu já venho. E aí eu falei, complementando, mas aí vem a doutora Patrícia e faz a gente entender tudo. Perguntas do pessoal de casa para a doutora Patrícia Evangelista. A primeira quem mandou foi a Bernadette. A minha idade, completei 54 anos de idade esse ano e tinha a previsão de receber um precatório do INSS para este ano, mas infelizmente não foi pago. Por que aconteceu? Então, em função da PEC, né, do governo, determinando que só receberiam as pessoas que teriam prioridade, as doenças de natureza grave, ou que tivesse deficiência, ou que tivesse acima de 60. Como ela tem 54 anos, então foi postergado para receber no próximo ano, também como prioridade. Caso Bernadette tivesse 60, ela teria recebido? Ela já teria recebido. Basta um dos motivos? Exatamente, um dos motivos. Não precisa preencher todos os requisitos. Tá. Próxima pergunta do Augusto. Ingressei com pedido de pensão por morte judicialmente para o meu filho, que é portador de esquizofrenia. Quando for liberado o precatório dele, ele terá prioridade? Ele deve ter prioridade, porque o esquizofrênico é considerado uma alienação mental de natureza grave. E assim sendo, está dentro das doenças consideradas na lista de doenças graves e tem que ter prioridade sim, e tem que informar que o advogado responsável pela causa tem que fazer uma petição informando o problema de saúde, pedindo a prioridade. Onde que eu vejo quais são as doenças consideradas graves pelo INSS? Tem uma portaria interministerial, você coloca doenças consideradas graves para o INSS. Tá lá, tudo? Tá lá, todas. Tá. Posso até citar alguns exemplos, se der tempo até o final eu falo. Joia. Próxima pergunta do Antônio. Eu tenho um precatório do INSS para receber no valor de R$400 mil. Porém, fui informado de que receberei apenas 218 corrigidos. Como receberei o restante do valor? Então, vai receber 218, que é o que significa 180 salários mínimos, tá? Por isso que é 218 mil, tá? E aí, depois, o que for extrapolar esse valor, vai ser pago no próximo ano também como prioridade. Corrigido? Corrigido. Podendo ser parcelado. Exatamente, podendo ser parcelado até 2026. Tá. Mais uma, da Vilma. O meu precatório, que seria pago esse ano, ficou para o ano que vem. Porém, eu tenho recebido ligações de empresas com a intenção de comprá-lo. Eu posso vender o precatório? Olha, tem empresas que vivem só de venda de precatório, tá? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando eles compram o seu precatório, como é um crédito garantido, tem muitas empresas que vivem só da venda de precatório. A gente não sabe quando, mas o dinheiro vai sair. Exatamente, vai sair. E aí, essas empresas, elas ligam, oferecem
e elas geralmente te falam que vão pagar 60%. Então, você perde 40% no valor do precatório. Te pagam agora. Né? Eles te pagam agora, só que eles ficam com uma parte. A gente não aconselha fazer isso, por quê? Porque geralmente nessas ações tem os honorários advocatícios do advogado que vai querer receber o percentual que foi combinado, né? E a pessoa ainda vai perder os 40%, então ela tem um prejuízo muito grande. E o valor está sendo corrigido, então a gente indica a venda só se for uma questão de vida ou morte, a pessoa precisar muito, aí tudo bem. Senão, não vale a pena a venda do precatório. Porque no final das contas a pessoa vai ficar com menos de 60%, porque ela vai ficar com 60% menos o valor do advogado que foi combinado em cima do total. Exatamente. Porque o do advogado, ele vai querer ganhar 30% do valor total. Ele não quer saber se você vendeu ou não um precatório, entendeu? 60%. Exatamente. Então, o prejuízo é grande, por isso que a gente não indica a venda, a não ser numa condição extrema. Muita necessidade, tá? Francisco, possui alguns problemas de saúde e, por conta disso, gostaria de saber quais são as doenças que garantem a prioridade no pagamento dos precatórios. Olha que oportunidade a gente vai poder falar. Então, na verdade, vamos dar alguns exemplos. Cegueira total, alienação mental, cardiopatia grave, hepatopatia grave, uma doença chamada espondilioartrose anquilosante. Meu Deus. Então, são várias doenças, o HIV, o câncer, são doenças consideradas de natureza grave e, se estiver inserida nesse contexto, além da isenção do imposto de renda, tem o direito de recebimento prioritário no precatório. E esse diagnóstico, obviamente, é emitido por um médico? Sim, a pessoa... vamos supor o seguinte também, tá, Rê? Vamos supor que a pessoa se aposentou por tempo de contribuição normal, entrou com uma ação revisional, ganhou e ficou com a doença grave no trâmite do processo. Não foi a doença que originou o precatório. Ela pode pedir a prioridade mesmo que a doença tenha surgido depois, não tem problema algum, entendeu? A gente não pode confundir isso. Exatamente. A prioridade existe independente se foi objeto do processo ou não. Tá? Por isso que vale a pena uma consulta com quem entende o assunto, porque para você entender em que pé que as coisas você está estão. inserido, exatamente. Eu vou dar o e-mail da doutora Patrícia Evangelista, sosprevidenciario@uol.com.br, sosprevidenciario@uol.com.br. O Instagram da doutora Patrícia Evangelista é Patrícia Evangelista Oliveira. Atende pelo Insta, encaminha, né? Aí eu respondo dentro daquilo que me é possível a todas as pessoas, né? E os e-mails também, dentro do que é possível. Mas tem dia que chega a 300, 400, 500 e-mails por dia. Então, a gente responde, porque eu faço algumas coisas também na internet. Então, a gente tem um número bem grande. Mas, assim, eu e minha equipe, a gente tenta responder a todas as pessoas. É que, pelo excesso de e-mails, às vezes vai até pro spam. Porque a caixa de entrada não aguenta. E também não dá para ser leviana e responder qualquer coisa, porque o assunto é sempre muito sério. Sim, com certeza. Então tá bom. Mulher gata. Hoje tá de mulher gata, doutora Patrícia. Obrigada, Rê. Saúde. Ai, o Randall esqueceu. O Randall esqueceu. Eu pus aqui, não foi de propósito, foi sem querer. Mas ele... olha que graça. Uma graça, né? Lindo.